Ela é psicóloga, mestre em ciências pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, especialista em terapia comportamental, possui aprimoramento em terapia de casal e família, formação em Acceptance and Commitment Therapy, ACT, pela Universidade de Nevada, Estados Unidos, professora e supervisora do curso de extensão em ACT, no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, São Paulo, fundadora do Instituto Brasileiro de Mindfulness, o IB Mind, e autora do livro Fada Helena Boazinha. Seja muito bem-vinda ao podcast Demasiado Humano, Karen Vogel. É um prazer te receber aqui. Roberto. E muito feliz de estar aqui. Trocar uma ideia contigo, muito legal. É Karen Vogel mesmo agora, fiquei na dúvida. Certo. Então, cara, eu gostaria de saber primeiro, eu gostaria que você contasse, eu sempre faço essa pergunta para os meus convidados, assim, nos contasse um pouco sobre como e quando você percebeu que gostaria de trabalhar nessa área da psicologia, do desenvolvimento pessoal, como é que se deu essa sua trajetória, assim? Então, Roberto, aconteceu, na verdade, por acaso, sem eu esperar, né? Eu tinha dúvida entre ser jornalista e ser psicóloga, né? E aí eu sempre tive essa dúvida porque eu gostava muito de escrever. Então as pessoas falavam, não, você tem que ser jornalista, porque você escreve bem, etc. Mas aí um belo dia, eu estava lendo um livro sobre cura, o livro chama-se Você Pode Curar a Sua Vida, é o nome do livro. E aí, terminando de ler o livro, a hora que eu fechei o livro, eu falei, eu vou fazer psicologia, né? Porque algo naquele livro me mobilizou na questão da cura mesmo, né? Na questão de você transformar algo que não está tão bom em algo mais saudável, né? Então foi assim, foi um pouco esperado, né? E aí eu fui para psicologia e aí a gente se encontra, né? Se apaixonou ali. Se apaixonou, exatamente. Mas é interessante que dentro da psicologia, eu também como psicólogo conheço um pouco, mas dentro da psicologia existem muitas áreas, muitas abordagens, assim como em vários outros cursos, né? Existem várias abordagens dentro daquele curso. Mas você acabou primeiro se interessando, me parece, pela terapia cognitivo-comportamental, é isso? Isso, foi isso mesmo. Na verdade, antes disso, eu até trabalhava com RH em empresas, né? E eu era infeliz, não gostava muito, na verdade não gostava do dia a dia, né? De você ficar preso num lugar e trabalhar num computador, e enfim. E aí eu saí. Naquela época eu tive a oportunidade, né, de uma pessoa me ajudar a construir meu consultório, porque não é algo fácil, né? Demora um tempo até a gente ter, né, essa possibilidade. Então eu tive a ajuda do meu ex-marido, que me ajudou muito, me possibilitou segurar as pontas enquanto as coisas, né, aconteciam. E aí a minha primeira entrada, apesar de gostar muito de Jung na época, eu fui procurar TCC porque eu me sentia muito insegura, né, com Jung. Ele sempre, gosto muito da teoria dele, mas a teoria dele me deixa muito insegura, ainda até hoje, né. E aí a TCC era uma coisa assim mais focada, que me dava segurança, né. E aí eu comecei por aí. Sim. E aí, no finalzinho da formação de TCC, foi quando eu tive uma aula sobre a ACT, como um modelo novo que estava surgindo na época. Isso foi em 2006, né, no final de 2006. A ACT estava, assim, nova no Brasil ainda, né? E aí, como não tinha nada sobre isso aqui no Brasil, eu fui estudar lá, né, sobre esse modelo, e aí me apaixonei de vez. Falei, é isso que faz sentido, né? Porque a ACT, ela tem uma abordagem muito diferente dos outros modelos terapêuticos, né? Que é o que, na verdade, me apaixonou, que é aquela ideia da gente não ter que se livrar de uma emoção, a gente não ter que diminuir uma emoção, e sim a gente aprender a lidar com ela,
né? Sim. Eu acho importante apontar para os nossos ouvintes e o pessoal que está nos assistindo também o que significa ACT, o que seria a ACT, né? Sim. Então, a ACT é um modelo americano chamado de Terapia de Aceitação e Compromisso, né? Em inglês chama-se Acceptance and Commitment Therapy, né? Os autores principais o Steve Hayes, o Kelly Wilson e o Bob Strossel, né? Eles foram os que fizeram o primeiro manual sobre ACT em 1999, né? Saiu o primeiro manual que hoje a gente chama de Bíblia, né? Que é onde eles mostram toda a teoria, enfim. E o que me chamou a atenção desse modelo, né, que a gente resumidamente chama de ACT, né, é o conceito de aceitação, né, para o trabalho com as emoções. Então, o objetivo da ACT não é, por exemplo, um paciente que procura um terapeuta ACT, ele quer diminuir a ansiedade dele, ou ele quer não sentir tristeza diante da situação da vida, e a gente mostra para a pessoa que, olha, não sentir isso é impossível, né? A gente até gostaria que você não sofresse ou não estivesse sentindo aquilo, mas o nosso trabalho ele é mais de aprender a lidar com aquilo que a pessoa está sentindo, né? Sim. E aprender todas as esquivas que a gente tem, ou seja, tudo que a gente faz para fugir daquela emoção, Sim. né? E é incrível que, muitas vezes, esse esforço que a gente faz de se esquivar ou negar acaba sendo muito mais doloroso do que o aceitar, né? Então, parece que esse esforço, que realmente nos desgasta, assim, não sei. Sim, com certeza é muito mais desgastante tentar fugir e diminuir a emoção do que aceitar. Com certeza, você tem toda a razão. Tem até um pessoal que fala e brinca aqui, né? Aceita que dói menos. E dói exatamente, exatamente. Mas é interessante isso, eu estou observando também, não sei se é impressão minha, gostaria até de conversar contigo que tem especialização na ACT. Me parece que a psicologia budista, né, que tem não sei quantos anos, não sei dizer, mais milhares, não sei, de anos, me parece que ela está cada vez mais, os princípios da psicologia budista está cada vez mais chegando aqui no Ocidente. Na verdade, me parece que até demorou bastante para o pessoal aceitar e chegar, mas é incrível como, de várias maneiras, né, tem todo esse movimento do mindfulness também. Eu estou fazendo um mestrado sobre mindfulness. Então, de alguma maneira, assim, mesmo as pessoas tentando dizer que não. Olha, eu acho que tem muita relação, né? Com o que essas novas terapias que estão surgindo. É isso. Você tem toda a razão, Roberto. Os novos modelos que a gente chama de terapias da terceira onda, né? Eles são modelos que foram beber da fonte dessas tradições orientais, sim, né, onde pregam a utilização da meditação, da aceitação, da compaixão, né, como parte de algo importante a ser desenvolvido com o paciente, né? Então, realmente você tem razão, a gente está começando a ver, talvez até um pouco tardiamente, né? Mas que bom que pelo menos chegou, né? Porque a gente consegue desenvolver mais isso, né? O nosso cliente, enfim. Que bacana, que bacana. Eu participei, eu acho que foram umas 2 semanas atrás, de uma palestra sua sobre a terapia da compaixão, né? Eu acho que seria muito legal você poder explicar aqui para nós o que significa a terapia da compaixão. Às vezes a gente tem uma noção de compaixão errada, né? Às vezes a compaixão está ligado com, não sei, com uma culpa, com algo assim religioso, mas não tem a ver com isso, né? O que seria essa terapia da compaixão? É interessante você perguntar isso e trazer um pouco da sua imagem, da primeira sensação que a gente tem sobre compaixão, que na verdade é isso mesmo, né, Roberto? As pessoas têm uma ideia equivocada da compaixão, né? Então vai ser legal da gente poder falar um pouco sobre isso.
Então, só para explicar como eu fui parar na compaixão, né? O que a gente percebe quando a gente trabalha com os nossos clientes é que tem um público, não, né? Eu diria que a grande parte de nós, a gente é muito duro com a gente mesmo, né? A gente é muito exigente com a gente mesmo, né? Tô falando isso porque eu fui estudar compaixão talvez mais para mim do que para outra coisa, né? Sim. Porque eu realmente sempre fui muito dura e muito exigente, perfeccionista, querendo acertar sempre, ou tendo dificuldade para lidar com os meus próprios erros, né? E aí, num desses congressos de ACT, estava lá o Paul Gilbert, que é um dos principais autores, né, sobre compaixão, e eu falei, mas que raio é isso, né? Eu vou lá assistir, né? E fui assistindo uma das apresentações dele que eu achei que aquilo fazia sentido para mim, né? Sim. Uma vez extremamente crítica e exigente comigo mesma e, por consequência, com as pessoas, né? Me trazendo dificuldades com as pessoas, enfim. E foi quando eu comecei a estudar. Então, na terapia da compaixão, a gente trabalha também mindfulness, a gente trabalha também aceitação, né? Então são modelos que na verdade se comungam, né? Eles conversam entre eles, tanto que o Paul Gilbert estava numa conferência sobre ACT apresentando, né? Sim. Sobre compaixão. Então na verdade as três se conversam ali muito, né? E na terapia da compaixão o nosso objetivo é o que a gente chama de treino da mente compassiva, que na verdade é uma forma de pensar sobre si e se tratar, né? De uma forma mais amorosa, de uma forma não tão crítica, de uma forma acolhedora. E isso, as pesquisas têm demonstrado que essa mudança da forma que a gente se trata aciona um sistema dentro do nosso corpo que desliga o nosso sistema de alarme, que é aquele sistema responsável pelo estresse, né, ou responsável por nos proteger. Né? Então, os treinos da mente compassiva, ele aciona uma parte do nosso organismo que tem a ver com relaxamento, com a gente se sentir protegido e não precisando se defender de uma ameaça, né? Então, os estudos têm mostrado isso como benefício, né? A pessoa passa a contar com ela mesma como apoio, né? Porque muitas vezes a gente não tem o outro para apoiar, né? E na verdade a primeira pessoa que a gente tem que se apoiar é nós mesmos, então. Mas é algo que às vezes parece simples, mas na verdade eu me lembro que você falou na palestra, né? Todos nós temos um general, um policial dentro de nós, ali julgando, chicoteando, e esse relacionamento interno é muito importante porque a gente acaba vendo os outros a partir da nossa própria concepção de mundo e de relacionamento, né? Se a gente se trata dessa maneira... Pois é, imagina como trata o outro também, né? Exigente, enfim, todo tipo de conteúdo bélico, né? E de inimizade conosco a gente faz com o outro também, né? Sim. Mas a grande maioria das pessoas concorda que a gente é pior com a gente do que com o outro. Eu concordo também. Você concorda também, né, Roberto? Claro, quanto mais íntimo a gente é, né, também. Pois é, mais a gente se sente à vontade, né, pra falar o que quiser, enfim, né? Exatamente. E a partir desse momento que a gente começa a ficar mais consciente dessa comunicação interna, eu imagino que tem a ver com isso, com trabalhar também essa observação, que seria mindfulness. Isso. Essa auto-observação de como a gente lidar com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Exatamente isso. Como é que a gente lida com a gente mesmo, né? Sim. Muitas vezes a gente faz o link com a aceitação quando a gente vê que a gente está punindo na gente o nosso próprio medo, que a gente não quer ter, e aí a gente passa a desenvolver compaixão pelo nosso medo,
né? Porque esse medo, ele de certa forma está nos protegendo de algo, né? Sim. Então, é uma forma desses 3 modelos se conversarem, e é muito lindo isso. Faz muito sentido isso. E como você tem observado, primeiro, eu gostaria de saber, na clínica, como você tem... o que tem te chamado mais atenção, assim, em relação ao que os pacientes têm trazido? O que eles têm... as questões que eles têm trazido? Assim, o que seria, se desse, não sei que cada caso é um caso, mas se desse para generalizar de alguma maneira, ou achar algum ponto em comum? Eu acho que talvez a forma da gente generalizar, Roberto, existe sim uma generalização. Eu te diria que todos nós, vou até colocar eu e você nessa, porque, enfim, claro, somos membros da mesma comunidade que sofre, né? As pessoas que vêm até nós, eles estão em sofrimento, né? Então, eles estão em contato com uma emoção que, eles não têm consciência dessa emoção. Eles não gostariam de ter essa emoção e eles se relacionam mal com essa emoção. Sim. Então eu te diria que não tem uma santa pessoa que senta na nossa frente que está se relacionando bem com a tristeza, ou que está super tendo ótimos dias, ela e a tristeza, né? Ou que ela está sendo extremamente amorosa com a sua tristeza. Não, eu acho que se tem uma coisa que se repete o quanto é difícil para nós, seres humanos, lidarmos com o nosso próprio sofrimento. E sofrimento aqui eu estou falando tanto das emoções, né, que são esse exemplo que eu acabei de te dar, mas a gente pode dizer os nossos próprios pensamentos também, né, que nos fazem sofrer também muito. Você que está estudando Mindfulness, você deve estar desenvolvendo bastante essa constatação, né, de que pensamento faz sofrer. E como a gente causa isso, né? Como nós somos muito responsáveis sobre... Pois é. Pelo nosso próprio sofrimento. Sim. Né? Então, talvez, o que eu tenho visto sobre esses modelos novos de terapia é a gente ensinar para a nossa comunidade, né, para a nossa cultura, uma nova forma de lidar com isso que a gente chama de sofrimento. Né? Porque, segundo os próprios budistas, o sofrimento ele é inerente do ser humano. Né? Não tem como a gente ser ser humano e não ter sofrimento. Né? A gente tem sofrimento. Então, na verdade, não é uma escolha ter ou não. A gente tem sofrimento. A escolha é como eu me relaciono com ela. Sim. Né? E talvez seja a grande contribuição que esses modelos vêm, né, para nos ajudar nessa compreensão, né? Ajudar no manejo do sofrimento nosso próprio e das pessoas que nos procuram. Sim. Muito... E como que é a terapia? Como é que acontece a terapia da ACT, da compaixão? Né? A gente tem vários modelos, uns são mais na fala, outros são... Existem várias formas. Como é que se dá isso? Às vezes tem uma psicoeducação, né? Porque a pessoa tem que começar a entender alguns termos, algumas formas de ver que ela não tinha nem noção, né? Formas de enxergar o mundo, porque eu acho que isso também tem a ver com uma filosofia de vida, né? Que é algo além do... né? Não é tirar um espinho, é uma filosofia, mudar um modo de enxergar o mundo. Sim, com certeza, Roberto. É uma nova forma de enxergar mesmo. Eu te diria que, assim, eu tenho trabalhado de uma forma que eu, inclusive, bolei um programa de trabalho com emoções. Então, na verdade, o que eu faço na clínica é muito o que a gente faz nesse programa, depois eu vou falar sobre ele. Mas eu me denomino uma terapeuta que trabalha com mindfulness, aceitação e compaixão, tá? Então, a primeira coisa que eu faço com a pessoa que está na minha frente e comigo mesmo, né, que preciso primeiro aprender isso, como faz para depois multiplicar com o outro, né, isso é fundamental, é a gente se dar conta, ou seja, se tornar consciente das coisas que estão acontecendo dentro da minha pele. Então,
tomar consciência é observar. Então eu passo, que o primeiro passo é mindfulness, né? Eu vou começar a observar o que eu estou sentindo, eu vou começar a pensar, a observar como eu penso sobre mim, eu vou começar a observar o que eu faço diante daquela emoção, né? Então é um desenvolvimento de um olhar para si. Sim. Né? Eu diria que esse é um dos passos que a gente faz praticamente toda a sessão, e a gente faz isso muito descrevendo, né? Fulano, olha, eu tô percebendo que você tá me contando dessa história, eu tô aqui imaginando que você esteja sentindo raiva, é isso mesmo? Né? Então, eu tô ensinando a pessoa a descrever o que ela tá sentindo, né? A ela entrar em contato com aquilo e dar nome para aquilo. Às vezes ela nem sabe o que ela tá sentindo, que aquilo chama raiva. Sim. Né? Existem vários sentimentos ali, né? Existem vários, né? O segundo passo é mostrar para a pessoa, fulano, então quando você está sentindo raiva, você vai lá e faz isso. Então você vai lá e bate em alguém, por exemplo, né? Quando você vai lá e bate em alguém, você gosta dessa ação? Você acha essa ação legal? Ela está de acordo com os seus valores? E aí ela vai pensar, às vezes sim, às vezes não, né? Então o segundo passo é fazer a pessoa tomar consciência das ações diante daquilo que ela faz com aquilo que ela está sentindo ou pensando. Sim. Tá? Isso a gente faz também. E aí o terceiro passo seria a gente perceber que diante daquilo que está dentro da nossa pele, fugir daquilo é ineficaz. Então, eu gosto de falar assim, é uma metáfora que a gente usa, né? A gente fala assim, olha, eu adoraria poder arrancar de dentro de você essa ansiedade que você sente, ou essa tristeza que você sente. Mas por uma questão de acesso, eu não consigo arrancar isso de dentro de você por uma questão física. Não tem como eu entrar aí dentro de você, arrancar e a gente jogar no lixo. Né? E você também não tem, o próprio dono do corpo, né, o próprio dono da ansiedade também não conseguiria fazer isso. Né? Às vezes a gente até tenta fazer tomando remédio ou usando umas outras vias que até diminuem a emoção, mas é por um tempo. Sim. Logo depois ela volta. E mais forte ainda. E faceira, e às vezes até mais forte, né? Então, a gente mostra isso para a pessoa, né? Que o que ela tem feito com aquilo que vai dentro da pele dela, ou que é querer se livrar, tem pouco resultado, ou não funciona. E é nesse momento que ela pergunta, tá, então o que eu tenho que fazer? Né? Qual que é a saída? A saída é a aceitação, né? E quando a gente fala de aceitação, a gente não está falando de aceitar que o meu marido bate em mim, por exemplo. Né? O que a gente está falando de aceitação neste modelo é de aceitar aquelas coisas que acontecem dentro da minha pele. Então não é aceitar que aquela pessoa fez algo ruim para mim, não é aceitar que coisas acontecem dentro da minha pele e que eu não tenho como mudar isso. Até gostaria que mudasse, enfim, mas não dá para mudar, não tenho controle sobre isso. Interessante. Então, na aceitação a gente mostra isso para a pessoa, né? Que ela tenta de todas as formas se livrar da emoção ou do pensamento e ela é mal sucedida. Então, né? É interessante, eu tenho pensado nesses últimos dias assim, como a gente está sempre buscando algo para se distrair, né? É incrível como a gente tem essa dificuldade de ficar, eu vejo em mim, eu tô me autoanalisando, né? Buscando subterfúgios, não sei, TV, e não ficar naquele momento aqui agora, né? A gente está sempre buscando um distrator, uma distração, algo a mais. Eu acho que isso teria a ver também, né? Com a evitação ou com a negação, né?
Provavelmente eu também divido com você essa mesma descrição, Roberto, e eu descobri, me olhando, que é uma forma de eu fugir do tédio. Quando eu estou sentindo tédio, tédio é algo que eu não gosto muito de sentir, e aí eu vou procurar essas coisas que você deu exemplo, né? Eu vou procurar uma TV, ou ler um livro, ou fazer alguma coisa. E, na verdade, não que isso eu vou fazer por prazer, né? Eu vou fazer para me esquivar do tédio que eu estou sentindo, né? Então, a função, ela é fugir do tédio. Sim. E não porque eu vou fazer, porque eu adoro sentar e assistir aquele programa incrível que está passando. Não é uma promoção de saúde, é mais uma negação de algo que está acontecendo ali. E também eu vejo isso não só com atividades assim que a gente pode enxergar, né, atos, mas com a nossa mente, nosso pensamento, né? A gente tá nosso pensamento está sempre se distraindo. Às vezes parece que o meu pensamento parece que é um jornal. Ele vai repetindo, um jornal assim, um jornal nacional da vida. Vai repetindo as informações que aconteceram nos dias anteriores e volta, mas aquilo já repetiu, não preciso daquilo. E como é difícil a gente... Mas que bom que eu tô percebendo isso, já é o primeiro passo. Sim, nossa, com certeza. Dizem que para os pesquisadores de mindfulness isso é o mais importante, né? A percepção. Uma vez que você percebeu, você saiu desse redemoinho aí da sua mente, né? É verdade. Que legal. Ok, Karen, eu gostaria que você falasse um pouco desse seu projeto, né, de desenvolvimento pessoal, das emoções, é isso? Das emoções, um pouco pra nós. Ele chama-se Programa de Desenvolvimento Emocional, né? A nossa ideia é fazer, elevar o conhecimento, esse conhecimento sobre aceitação, compaixão e mindfulness para o manejo das emoções, né? Ou seja, nós não somos ensinados em lugar nenhum, nem na faculdade de psicologia, né, Roberto? Nem na faculdade de psicologia. Sobre emoções. Nossa senhora, é verdade. E eu penso como seria importante que as crianças tivessem isso, né? Lá no comecinho. Exatamente. Então, o nosso objetivo é levar esse conhecimento que nós não tivemos e que agora a gente vê que existem alguns profissionais já preocupados com isso, né? Porque a gente está vendo muito adulto sem saber manejar a emoção, né? Trazendo muitos problemas para as terapias, né? Para os terapeutas, por um problema de não saber manejar a emoção. Então, na verdade, o grande objetivo desse programa é levar essa informação para a população, né? Tanto para as crianças nas escolas, que a gente já está fazendo um trabalho aqui em São Paulo, né, com algumas escolas aqui da Zona Norte. Mas o objetivo não é só levar para as crianças, porque tem muito adulto que não passou por esse treino e que sofre muito por não saber manejar as emoções, né? Então, a gente tem um objetivo de levar para empresas, para os próprios centros de saúde, né, hospitais, enfim. E o pilar, na verdade, né, do programa, o objetivo do programa é ensinar a pessoa a repertórios de manejo emocional, né? Quando eu estou sentindo raiva, o que eu faço? Quando eu estou sentindo tristeza, o que eu não faço, né? Enfim. O que é aceitar, né? Como é que eu desenvolvo compaixão para isso? Né? Então, é um pouco esse o objetivo do programa. Né? Que legal. Isso é uma coisa que assim, muitas pessoas acabam aprendendo com experiência de vida, mas outras não aprendem. E sofrem muito. Eu vi uma definição sobre meditação e né, práticas meditativas, assim, que quando a gente medita, quando a gente pratica mindfulness, a gente diminui mini sofrimentos que a gente tem no decorrer do dia. Não é também aquele sofrimento grande, mas aqueles mini sofrimentos a gente não tem, a gente começa a ir por terra, aqueles pensamentos que nos atrapalham, aquelas distrações, e a gente fica mais à vontade com nós mesmos. Eu gostei dessa relação, porque também tem os mini sofrimentos que vão todo dia nos pegando. E se a gente não sabe lidar com o nosso pensamento, não consegue lidar com as nossas emoções,
É muito complicado, né? É muito. Viver. E é um desafio, né? Porque é uma coisa que não depende de nós produzirmos, né? O nosso corpo produz pensamento e o nosso corpo produz a emoção, claro, com base no que a gente viveu, né? Mas se a gente pudesse escolher, a gente escolheria só ter pensamentos positivos, né? E sentir alegria. Sim. Mas infelizmente não é isso que o nosso corpo produz, né? Sim. E o que a gente faz com isso, né? É verdade, é verdade. Muito bacana. E esse projeto está acontecendo em São Paulo, esse trabalho. Isso, a gente está começando aqui em São Paulo, a gente já está falando com o pessoal lá do Peru que se interessou, a gente está conversando, tem um pessoal em São José também, porque na verdade, como o projeto ainda é amplo, né? Aqui a gente está fazendo escola, em São José, eles querem fazer naqueles CAPs, sabe? Sim. Onde as pessoas vão e passam o dia. E lá no Peru também vai ser uma coisa mais em escola também. Mas existem outros... Bom, a gente pode levar esse aprendizado para qualquer lugar, na verdade, né? Então, fica até o convite aí para as pessoas dos outros cantos do país, né? Para que a gente possa se engajar nessa como que eu posso dizer, nessa ideia, né, de levar esse aprendizado emocional, que eu acho que vai beneficiar muita gente. Com certeza, muito bacana. Karen, muito bacana te receber aqui, poder conversar contigo, agradeço pela sua presença. Eu gostaria que você deixasse aí o seu contato para quem se interessou pelo seu trabalho, pelos seus projetos. E também se quiser deixar alguma mensagem final aí, algo a mais que eu não perguntei pro pessoal, para os nossos ouvintes, fica à vontade. Claro, Roberto. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer o convite, é uma honra poder estar aqui falando sobre essas coisas que a gente, né, acho que você divide comigo isso, tem estado fascinado, né, com esses modelos novos, então... É uma honra poder estar falando isso para você e para mais pessoas e a gente poder chegar no coração, né, de outras pessoas. Sim. É uma honra, eu te agradeço muito. Eu vou deixar o meu contato, então, a gente tem se falado muito por Facebook hoje em dia, então é Karen Vogel, né, quem quiser me adicionar. O meu site, ele está sob construção, mas... com todas as ressalvas, né, de um site um pouco desatualizado, mas eu vou passar para vocês, Sim. Karen Camargo, tá? O Camargo é o nome antigo de casada, karencamargo.psc, de psicólogo.br, tá? Ou então, se vocês quiserem, me mandem um e-mail, tá? O e-mail é karen.vogel@me.com, tá? Ok, muito obrigado. Esses contatos vão constar no post ali do podcast. E também no YouTube embaixo vai constar ali. E muito obrigado, Karen. Um prazer e nos vemos aí mais pra frente. Prazer muito. Tomara visitar a sua terra querida de novo em breve. Muito obrigado. Valeu. Tá bom. Até. Um beijo grande. Beijo a todos. Tchau.